E ele ali estava falando porque ele estava querendo se opor ao regime, né, que a galera estava levantando, acho que era o Serra. Uhum. Talvez É, era porque era o Fernando Henrique, né, E duas aí, vezes, aí viria ele o falou, não, Serra, e na ele época quis mudar ninguém o sabia o sistema. que era o Lula, né? O Lula, eu já falei aqui várias vezes, Marcelo, o Lula, ele é que o pessoal não lembra da história. Quem é mais velho vai lembrar. O Lula também foi uma certa esperança pra galera de mudança. Só que ele se provou um diabo, porra. Mas ele gerou esse sentimento no povo. Se ele foi bom algum dia, pode ser igual o Querubim da Guarda, mas ele se deformou como ele. Exatamente. É. Eu acreditei nele aos 16 É anos. o que eu tô falando. Mas nunca votei. Não, isso aí eu também nunca votei nele. Mas. Pois é, mas é o que eu tô falando. Então, quando você percebe isso, fica um negócio estranho, cara. Por que, que o povo tá nessa onda, né? Hipnotizante. Porque criou uma guerra dicotômica, uma dualidade no cérebro. Então, eu pinto Bolsonaro como demônio, Lula como demônio. Então, se você é demônio, esse aqui que eu gosto é anjo. Isso aí. E aí, tudo que um e o outro pode fazer errado ou certo, as pessoas não levam pro lado da realidade, eles levam pro lado emocional. Então, por exemplo, se uma pessoa falar que não é esquerda e direita, os dois lados acham que a pessoa é do outro lado. É isso mesmo. Se a pessoa não é numa posição... Então, virou meio que como diz o Augusto Cury, virou problema psiquiátrico. Então, as pessoas pararam de pensar. Os mais prósperos do país são prósperos porque eles usam lógica. Porque se você for emocionado em tomada de decisão, você vai ter um problema sério, você não prospera. E o brasileiro não está prosperando por causa disso, porque o voto dele é sensação. Tem algumas táticas de debate que o cara pode ter todas as informações, só que se a sensação ficar ruim, terminar ruim, ele pode estar certo que ele perde o debate. Ou seja, as pessoas são guiadas por sentimentos, emoções e sensações, e inclusive impressões espirituais. E aí, cara, o PT consegue dominar isso bem. Como que alguém promete a mesma promessa e não cumpre, mas as pessoas continuam acreditando na sensação de que alguém vai fazer algo por elas? Uhum. Se eu te aprisiono, eu faço você ficar preguiçoso. Então, o preguiçoso fiz o que outro faça. Esse é o detalhe. Então, foi muito bem orquestrado. Esses caras não fazem porque são inteligentes, é porque alguém leu a cartilha de Lenin, de Stalin, de Antônio Gramsci. Quando alguém aprende, esses filósofos mais intelectuais da esquerda, eles são pagos para fazer isso. Por exemplo, o que eles querem destruir? A família tradicional. Sim. Destruindo a família tradicional, o Estado ganha muita força. Se você pegar as 5 famílias mais ricas do Brasil, elas têm mais patrimônio que 100 milhões de brasileiros. Aí você fala, quem que manda nesses 5? Ninguém. Mas não tem ninguém. Porque se qualquer um dos 5 quiser bancar o Elon Musk, os caras vazam do país e carrega o dinheiro todo. 5. Os 5 maiores do país têm mais dinheiro que 50% dos brasileiros. Ah, tá vendo? Essa é a desigualdade social. A desigualdade social não é isso. É a mentalidade. Algumas pessoas como eu, que vieram de baixo, têm como romper e crescer. É difícil? É porque qualquer passo que eu fui dando de prosperidade, as pessoas falavam mal. Uhum. Por exemplo, eu tô aqui me esforçando para ser candidato e a pessoa tá ali, não vai... Cara, torça nem que seja pra eu quebrar a cara. Se você não gosta de mim, torça. Mas eu desejo que o Marçal vá pra urna e ganhe só 1.000 votos, 100 mil votos. Sabe que não vai acontecer, porque para prefeito, sem Lula, sem Bolsonaro, sem dinheiro público, sem nada, tomamos 1.719.014 votos. Ou seja, sem nada nem ninguém. Deus, o celular e o povo. E faz o M que a esquerda treme. Escreve aí. Só que o brasileiro tem esse sentimento. Mas foi treinado, é normal. Cara, Pra ter uma vida Pelé, ruim... a gente tem o Pelé, o maior atleta do século. O maior gênio da história do futebol. O brasileiro olha e aplaude o Messi. É porque o brasileiro não viu o de hoje, né? Pô, mas Por você exemplo. vê o Juca Kfouri falando mal, bicho. Você entende? Não, mas É do brasileiro falar mal do brasileiro, bicho. Isso é um problema sério do nosso país. a gente, como a gente não tem um perfil de gestão emocional, de governança, de domínio próprio, a gente não respeita multi-habilidade, a gente não respeita resultado das pessoas, a gente questiona tudo. Mas eu entendo a geração hoje, você vê o que é a dualidade, né? A geração hoje quer saber quem é o melhor, é o Messi ou o Cristiano. Uhum. De tanto ver os resultados exorbitantes dos caras, você pode detalhar que o cara que torce pro Messi, ele tem um perfil político e o cara que é do Cristiano tem outro perfil. É verdade. Olha que louco. Uhum. O cara que é mais coletivo, ele é Messi. O cara que é mais individual em produtividade, ele é Cristiano.
Aí você vai ver as escolhas, as pretensões políticas são muito parecidas. É muito doido isso. É porque É o cérebro dual, é a dicotomia que faz o cara pensar é o assim. inconsciente coletivo grupal aí trabalhando. Agora vem cá. A narrativa, ela é construída e muito bem construída, tanto pela esquerda quanto pela nova direita. Porque o movimento de direita é novo no Brasil. Aí eu vou chamar de bolsonarismo e o lulismo, porque é esse sentimento dual que você falou polarizado. Irmão, acho que E a não narrativa é novo. do medo. Eu posso te explicar, acho que isso aí não é novo. Acho que a maioria dos presidentes do Brasil foram de direita. A maioria. Esses esquerdistas igual Getúlio Vargas, Quadros e companhia, esses caras eram todos de esquerda, mas a maioria. Governo militar, tudo tradicional, conservador. Não, da redemocratização para cá. Da redemocratização para cá, eles eram centro, né? Eles não eram nem para esse lado leninista, nada disso. O Fernando Henrique, que é o mais instruído de todos, era centro-esquerda. Então, aí é onde as portas foram abertas, Aí, culturais, né? Isso. Só que o povo conservador abraçou ele por não ser radical. Isso. Então, assim, ele era mais o centro e filosoficamente centro-esquerda, né? Mas antigamente, a maior parte de todos os governantes, né? São 46 presidentes, se eu não estiver enganado, a maioria é tudo de direita. Os novos não, eles nem importavam com isso. Não era um assunto que se discutia, porque o cristão, ele não envolvia com política. Isso aí. Por isso que a gente não via, por exemplo, a gente está correndo o risco de, pela primeira vez na história, ter um presidente evangélico. Primeira vez. Nunca teve no Brasil. E aí você fala, mas como que isso é possível? Pelo número de cristãos que estão no Brasil. Por isso que as pessoas ficam falando na internet, não faz sentido um cristão votar no PT. Não faz mesmo. Esses caras debocham da Bíblia, esses caras vão no culto ou na missa só no dia, né, Não, das são eleições. contra a família, são contra valores família, e a favor de princípios que a gente aborto. carrega, exato. Acabou. Destruição de identidade, que isso para mim é o mais grave de todos. É uma destruição em massa. Então, você vai perceber, esses caras, eles... O esquerdismo, para chegar no nível que chegou, eles falaram, vamos tomar os bens. O pai não deixava. Vamos atacar os filhos. O pai não deixa. Então, nós vamos ridicularizar o homem. A destruição do homem criou uma vulnerabilidade familiar e a família começou a dilacerar. O problema do mundo não é o feminismo, é o machismo. O machismo em que o homem quer diminuir a mulher e a mulher quer ser igual ao homem, sendo que Deus nos fez diferente e fez a mulher melhor que o homem. A última criação. Então, ela é a obra-prima da criação. Exatamente. Deus cria os dois no mesmo ato e depois forma em momento diferente. Isso então, aí. Adão foi formado primeiro, depois ele forma a Eva. E engraçado porque quando Deus cria todas as coisas ali em Gênesis, ele fala assim, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Quando ele termina de criar o homem e a mulher no mesmo ato, criar é diferente de formar, né? Criar é recepcionar a matéria e guardar ali dentro as partículas. Depois ele forma. Na formação, que o homem é formado primeiro, é a única vez em Gênesis 1 que Deus fala, e viu Deus que não era bom. Exatamente. É o único momento que Deus não é bom que esteja só. Ou seja, se verdade. o homem não é bom que um homem esteja só, eu fico perguntando, por que um candidato igual o Renan até hoje é disfuncional na sociedade? Por que um cara desse não tem uma mulher, um homem para amansar ele, um filho, não tem próprio negócio? É tipo o Peter Pan, saca? Os Mamãe Assassina de férias, Chaves em Acapulco, é um negócio absurdo. Inclusive eu postei um negócio hoje, esses moleques, eles são anticristãos. Uma postagem do Renan falando algo tão absurdo, que eu vou até ler aqui. Pode ler? Pode, claro. Vou ler aqui porque eu achei assustador isso aqui e eu pedi para postar.